Oi meninos, vamos lá. Essa receita vai para um e-book da Peixaria Igo, aqui de Botucatu. Tem muitos ingredientes, porque feijoada tem muitos ingredientes. E aqui vai ser uma feijoada de frutos do mar com feijão branco e arroz colorido com cúrcuma e páprica defumada. Eu vou colocar todas as quantidades certinhas no canal, mas aqui tá o que a gente vai usar. Eu começo fazendo o caldo, que vai cozinhar quase todas as coisas. Aqui tem as cabeças e as cascas dos camarões, de 300 gramas de camarão médio, que eu limpei, com 2 cebolas médias e uma cenoura grande. Água até cobrir tudo isso, vai ferver, eu vou coar 1-2 vezes para dar um caldo bem fininho, que será o tempero da nossa feijoada. Passados aqui pelo menos uns 20 minutos, fervendo bem devagarzinho, pode ver no fogo baixo, deu uma secada, vou sair daqui, tirar, escorrer isso, e depois vamos ver como fica o que vai sobrar. Então, passei por uma peneira não muito grossa, ali está o que saiu do caldo e aqui está o caldo que será utilizado em todas as preparações, tá? Bem bonito e cheiroso, sem sal, sem tempero nenhum. A única coisa que tinha ali junto com as cascas e a cenoura e a cebola era uma folha de louro. Primeira coisa, então eu vou acabar cozinhando tudo nesse caldo. Então o caldo está começando a ferver. Eu tenho polvo, tentáculos cortados. Vou colocar neste caldo que já está começando a borbulhar e vou deixar cozinhar por aproximadamente 10 minutos. Eu não quero ele muito mole, porque depois ele ainda vai ter um segundo cozimento com todos os outros ingredientes, como a gente faz numa feijoada. Então vamos lá, eu vou começar a refogar algumas coisas. 3/4 de xícara de cenoura picada em cubos. 1 xícara de couve-flor. 1 xícara de brócolis. 3/4 de xícara de ervilha fresca. E 2 dentes de alho inteiros. Não vou colocar sal neste momento. Estou refogando numa frigideira grande, larga, para eu dar um leve sabor de tostado a esses legumes, para eles entrarem na panela da feijoada bem deliciosamente depois, com um sabor diferenciado. Vejam só o colorido que está dando para o prato. Olha só, eu vou acrescentar aqui agora 1 xícara de milho verde, para dar mais uma textura e mais uma cor no nosso prato. Com isso, as cores não serão tão monótonas quanto a gente vê numa feijoada que fica tudo escuro, né? Como aqui vai ser o feijão branco, eu preciso dar cores muito intensas nos legumes de tudo isso. E isso aqui vai ficar colorido e delicioso. Então assim, olha o colorido que está isso. Delicioso. Vou acrescentar aqui 1 xícara de shimeji picado e 1 xícara de shimeji e shiitake. Desculpa, eu inverti. Shiitake e shimeji. Eles vão murchar bastante e melhorar a consistência, o caldo que será feito para essa feijoada. Ali em cima eu já vou retirar
o polvo que eu deixei cozinhando por 10 minutos aproximadamente e mostro para vocês a textura desse polvo. Me dá um minuto. Então assim, o caldo que o polvo cozinhou, tá aqui o polvo. Eu vou colocar aqueles 300 gramas de camarão nesse mesmo caldo muito rápido, só para intensificar o sabor desse caldo, que é onde eu vou colocar, logo após que eu retirar os camarões, o feijão branco para cozinhar. Aí sim eu coloco um pouquinho de sal, ok? Então olha, entram os camarões limpos naquele caldo que cozinhamos. Primeiro as cabeças de camarão e as cáscaras, cebola, cenoura, uma folha de louro. Quando ferveu, cozinhei por 10 minutos, polvo. E agora coloquei os camarões limpos para uma leve fervura e acrescentar uma camada a mais de sabor neste caldo, onde será cozido o nosso feijão branco. Imaginem o sabor disso. Vejam só a textura que os cogumelos ficaram. As texturas de todos os outros legumes estão tenros ainda, não tem nada amolecido aqui. Porque eu tenho que lembrar que isso aqui vai entrar no caldo do feijão e por algum tempo ele ainda vai cozinhar. Então não dá para brincar e deixar isso tudo muito mole, certo? Vejam só que está tudo bem durinho, bem gostoso, ok? Então, naquele caldo, onde eu fiz antes com as cascas e a cabeça dos camarões, cebola, cenoura, coei, cozinhei polvo e os camarões que estão aqui, eu vou acrescentar 300 gramas de feijão branco que ficaram de molho por 12 a 14 horas. Eu não vou cozinhar esse feijão branco na panela de pressão. Eu vou cozinhar em uma panela aberta. E assim eu vou vendo a textura dele o tempo todo. Agora sim, vou colocar sal lá, naquele caldo, e sal nesses legumes aqui. Lembrando que uma parte dessa páprica defumada é para feijoada. A outra parte da páprica e a cúrcuma ou açafrão da terra vão para ser cozidos no arroz. Eu vou começar a refogar as coisas para que elas recebam uma outra camada de sabor, para colocar depois o feijão que está sendo cozido ali. Então aqui tem 2 cebolas roxas picadas no azeite, tá? Vou deixá-las murcharem um pouquinho para acrescentar tudo que está aqui, ó. Aqueles legumes, o camarão e o polvo. E aqui tenho aproximadamente 400 gramas do que a gente chama de mistura para paella, que tem peixe, lula, vieira, mexilhão, camarão. A gente coloca também para dar uma outra camada de sabor, já que esses frutos do mar também são intensos. Tá legal? Então tô aqui refogando a cebola roxa, que eu acho ela mais adocicada, e aí a gente consegue colocar todas as outras coisas juntas, certo? Continuando então, vejam, a cebola está começando a ficar mais transparente. Vou entrar com o camarão e o polvo. Vou entrar com todos aqueles legumes que eu refoguei, mais shiitake e shimeji. Bonito mesmo. Antes de entrar com o kit da paella, vou colocar
a páprica defumada. Só um minutinho. Já coloquei a páprica. Vejam como mudou de cor. Olha que cor maravilhosa que nós temos aqui. Nesse ponto, eu coloco aquele kit que eu falei, de aproximadamente 300 ou 400 gramas de frutos do mar e peixes variados, que nós compramos em algumas lojas, e na Igo tem, para paella. E aí fica maravilhoso, porque agora sim vem alguns frutos do mar que nós não tínhamos ainda, como lula e vieiras e mexilhões, tá? Vou misturar o feijão, tá quase no ponto de tirar, porque eu tenho que tirá-lo não tão cozido, porque ele ainda vai ferver aqui com todos esses outros ingredientes. Vamos lá, como eu disse, eu não quero que o feijão cozinhe muito. Então, olha, vou pegar aqui e vou mostrar para vocês o ponto que ele vai estar, ó. Ele corta, consegue ser amassado, mas consegue ver que o meio dele, bem o miolinho, tem um branquinho ainda. Isso é muito legal, porque ele vai terminar de cozinhar com todos esses sabores do que está aqui. Vou então transferir o feijão desta panela, quase cozido, para a panela de legumes. Vou deixar um pouquinho do feijão, porque eu vou bater, processar com esse caldo que está ali, que vai sobrar naquela panela, para realmente fazer o caldo da feijoada, que não pode estar tão ralinho, mas olha como vai ficar isso aqui. E vai ficar bem gostoso, tá? Lembra, corrija o sal depois que começa a misturar a grande maioria das coisas, porque senão, se tudo for corrigido no final, vai ficar sem sal. Então, eu fiz um mix do aquele que sobrou do feijão lá e o caldo para virar o caldo da nossa feijoada, tá? Então vamos lá. Deem uma olhada como tá ficando. Vou acrescentar aquele restinho do caldo que tá lá aqui, um pouquinho mais de água e deixar tudo terminar de cozinhar junto, para todo mundo ter um sabor intenso de frutos do mar e legumes adocicados. É assim que vai ficar. Acrescentei então aquele feijão branco processado, um pouquinho para engrossar um pouco o caldo, coloquei um pouco mais de água para deixar ferver. Vocês percebam que está começando a borbulhar. Eu vou acrescentar meia xícara de cebolinha bem picadinha, tá? É aquele toquezinho de verde que nós adoramos nos pratos coloridos. Agora é só ferver, reduzir um pouco e eu mostro o prato com o arroz colorido daqui a pouco. Já está fervendo e eu vou finalizar com mexilhão em meia concha. Alguns, só pra gente ficar com alguma coisa bonita no prato quando servirmos. Vejam lá, um camarão já subiu na concha, para nós finalizarmos a feijoada de frutos do mar e legumes. Começando então a fazer o arroz com açafrão da terra, cúrcuma, alho, sal e páprica defumada. Vamos lá? Uma colher de sopa bem generosa de alho, azeite quente. Não quero que esse alho queime, então como essa panela aquece bastante, eu já vou entrar com o arroz lavado
escorrido. Um leve refogar. E aqui eu já entro com as cores. Ou seja, já vem cúrcuma e páprica. Olhem só que colorido que vai dar. Refogo tudo junto, porque eu quero sabor, aroma direto no arroz. Vou colocar água, sal e deixar cozinhar como um arroz comum. Apenas será um arroz bem colorido para acompanhar a nossa feijoada branca de legumes e frutos do mar. Volto com vocês com o ponto do arroz. Então, veja que cor linda do arroz. Só que essa panela a gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente vai perder o arroz. Ainda está borbulhando, tem um pouquinho de água. Eu vou desligar a panela e tampar, porque ela mantém o calor por muito tempo, tá? Então, vou desligar o arroz, vou tampar e deixar ele terminar de cozinhar para que nós sirvamos daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá, montagem do prato, arroz soltinho, com cúrcuma, o açafrão da terra e páprica. E vamos à nossa feijoada. Vamos lá. Bem rica, bem deliciosa. Vamos pegar aqui um mexilhão para ficar bonito. E esse é o prato que a gente vai servir. Espero realmente que vocês façam. São muitos ingredientes, mas o sabor e a qualidade desse prato vai agradar bastante. Aqui está nosso prato pronto, com uma iluminação toda linda. Vou finalizar com crisps de cebola. E na feijoada nós temos laranjas. Aqui eu resolvi colocar tangerinas para acompanhar tudo isso como elemento cítrico. Assim ficou o nosso prato de hoje. Bom apetite!